Oi pessoal! Hoje eu resolvi fazer um vídeo um pouco diferente e abrir um quadro aqui no canal chamado Leitura e Reflexão, onde eu vou pegar livros de autoconhecimento, comportamento humano e espiritualidade, ler com vocês e então abordar os temas desses livros ou dos trechos desses livros, fazendo uma reflexão, um pensamento mais amplo sobre esse assunto, para que a gente consiga expandir a nossa consciência e ampliar o nosso conhecimento. Claro que minha interpretação vai depender muito do meu nível de consciência no momento em que eu ler o livro, então nem sempre o que eu transmiti do livro ou do trecho vai condizer totalmente com a visão e os valores dos autores, mas com certeza pode ser uma grande base para um grande questionamento na nossa vida. O livro que eu resolvi fazer nesse primeiro vídeo é um livro do Osho chamado Amor, Liberdade e Solitude, ou Solidão, dependendo da tradução. E esse livro você pode encontrar tanto físico quanto de forma digital, como PDF, Kindle, e-book. É um livro muito interessante, faz a gente questionar bastante os nossos relacionamentos, os nossos valores, as nossas crenças sobre os relacionamentos, sobre as relações. E como todo mundo sabe, o Osho também foi uma pessoa muito polêmica, então é necessário que, caso você queira ler esse livro, você esteja com a cabeça um pouco mais aberta, porque com certeza ele vai tocar nas suas feridas com esse livro. Então eu resolvi pegar um pequeno trecho desse livro, onde a gente vai falar um pouco sobre os relacionamentos. Essa parte que eu peguei pra gente explanar sobre hoje foi uma questão que foi feita por um de seus seguidores, e ela começa assim: no Oriente é enfatizado que se deve ter só um parceiro, uma pessoa, numa relação amorosa. Hoje, no Ocidente, as pessoas saltam de uma relação para outra. Qual desses posicionamentos considera mais favorável? Então a pessoa ela pergunta ali, porque no Oriente é enfatizado que uma pessoa continue naquele relacionamento com aquela única pessoa durante toda a sua vida. Enquanto aqui no Ocidente é comum que a gente mude os relacionamentos conforme o tempo de vida. Então em uma vida só a gente vai ter vários relacionamentos. Hoje em dia necessariamente não é porque você casa com uma pessoa que você é obrigado a ficar com ela o resto da sua vida. Então o Osho responde: eu sou a favor do amor. Deixe-me explicar. Seja verdadeiro no amor e não se preocupe com os parceiros. Quer seja um só ou muitos parceiros, essa não é a questão. A questão é se você é verdadeiro no amor. Se você vive com uma mulher ou com um homem e não os ama, então vive em pecado. Se você está casado com alguém e não ama essa pessoa, e continua a viver com ela, a fazer amor com ela, está a cometer um pecado contra o amor. Estará contra o amor por bem-estar social, conveniências, formalidades. É tão errado como se você violasse uma mulher que não ama. Você viola uma mulher, é um crime. Você não ama a mulher e a mulher não o ama. Mas o mesmo acontece se você vive com uma mulher e não a ama. Então é uma violação. Aceito socialmente, claro, mas é uma violação. Você age contra o Deus do amor. Então nesse primeiro trecho aqui, o Osho ele fala que a questão não é muito se você fica com uma pessoa ou se você fica com mais pessoas, se você se relaciona com mais pessoas. A principal questão que ele aborda aqui nessa pergunta é que as pessoas com qual você tem relação, seja monogâmica, seja poligâmica, existe amor nessas relações? Porque não necessariamente por você estar casado com uma pessoa, por você estar num relacionamento onde os dois têm consciência, onde os dois estão por livre e espontânea vontade, que necessariamente você continuar com essa pessoa não vai ser uma violação moral, digamos assim, ou espiritual. Porque se você não ama aquela pessoa e você continua com ela, seja por conveniência social, seja porque pelo comodismo, por estar confortável naquela relação, ou por aquela relação te trazer de alguma forma algum aplauso, algum status, alguma gratificação social, então nesse caso você está violando a existência da outra pessoa na visão do Osho, porque você está com uma pessoa que não ama. Então a questão não é a outra pessoa, é se você está na relação amando
e não amando. E ele continua. Assim, no Oriente, né, do outro lado, as pessoas decidiram viver com um só parceiro para toda a vida. Nada tem de errado. Se você se mantiver fiel ao amor, manter-se com uma pessoa é uma das mais belas coisas, porque a intimidade cresce. Mas existe 99% de possibilidades de que não seja amor. Vocês vivem simplesmente juntos, e vivendo juntos, desenvolve-se uma certa relação, mas que é só uma forma de viver em conjunto, não é amor. Não confunda com amor. Mas se é possível, se você ama alguém e vive toda a sua vida com ele ou com ela, uma grande intimidade crescerá e o amor terá revelações cada vez maiores a fazer-lhe, o que não é possível se você mudar continuamente de parceiro. Então ele explana aqui que no Oriente é comum que as pessoas fiquem num relacionamento durante muito tempo, durante a vida inteira, porque é da cultura do Oriente. E de uma certa forma, aqui é um pouco diferente no Ocidente, porque aqui a gente já é um pouco melhor aceitável pela sociedade o divórcio, a separação. Embora ainda tenha alguns estigmas, alguns estereótipos, hoje é muito mais fácil uma pessoa se separar, se divorciar do que era antigamente, ou de como é no Oriente. O estigma é um pouco menor. Então hoje a gente tem essa possibilidade que, se a relação não for viável, se ela não for saudável, se ela for uma relação tóxica, ou se já não tiver mais possibilidade dessas duas pessoas ou de mais pessoas viverem juntas devido a inúmeros problemas, elas têm a opção de se separar. E o Osho enfatiza que quando você consegue ficar com uma pessoa por um longo período, a intimidade cresce. Você cria algo com aquela pessoa que não é superficial, é um nível mais profundo. Então, quanto mais você convive com uma pessoa, através do amor, você consegue criar uma intimidade mais profunda com aquela pessoa. Você consegue conhecer mais do ser, da essência daquela pessoa. E é uma coisa que você não consegue se, de uma certa forma, você está o tempo todo trocando relações. Mas ele deixa bem claro que a questão não é só o tempo da relação. Não adianta você ficar 10 anos com uma pessoa, porque essa relação ela não vai significar de fato uma intimidade, porque o amor não está presente. E o que faz a intimidade crescer é o amor. Continuando, aí ele fala assim: o que não é possível se você mudar continuamente de parceiro. É como se você estivesse a mudar uma árvore de um lugar para o outro. Então, as suas raízes não crescem de lado nenhum. Para as raízes se desenvolverem, a árvore precisa se manter num lugar. Então, torna-se mais profundo, então torna-se mais forte. A intimidade é boa e manter um compromisso é belo, mas a necessidade básica é o amor. Se uma árvore estiver enraizada num lugar onde só existe rochas e elas estão a matar a árvore, então é melhor removê-la. Então, não insista que deve permanecer num só local. Mantenha-se verdadeiro para com a vida. Retire a árvore, porque agora está a ir contra a vida. No Ocidente, as pessoas estão a mudar demasiadas relações. O amor é morto das duas maneiras. No Oriente é morto porque as pessoas têm medo de mudar. No Ocidente é morto porque as pessoas têm medo de permanecer com seu parceiro muito tempo. Medo que se torne um compromisso. Antes que se torne um compromisso, mudam. Assim continuam autônomas e livres. Deste modo, uma certa licenciosidade está a crescer, em nome da liberdade. O amor é quase esmagado, morto à fome. O amor sofre dos dois modos. No Oriente, as pessoas juntam-se por segurança, conforto, formalismo. No Ocidente, elas agarram-se à liberdade do seu ego, ao não compromisso. Mas o amor sofre de ambas as formas. Então, a questão correta não é mudar o tempo todo de relações, pular de galho em galho, e nem é também se estabelecer em vínculos onde aquilo já não tem mais do que aproveitar. Então, é semelhante a uma árvore, nessa analogia que o Osho fez. Se você muda o tempo todo a árvore de local, ela não consegue estabelecer raízes em nenhum local. Então, ela sempre vai estar na superfície, ela não vai conseguir crescer, não vai conseguir florescer, não vai conseguir dar frutos, porque o tempo todo você está mudando essa árvore de local. Então, se o tempo todo você entra numa relação e você tem esse medo,
seja pela entrega, seja o medo do compromisso, o medo de uma intimidade maior, porque embora pareça que isso não exista, a maioria de nós tem muito medo do compromisso, medo da entrega afetiva. Então, de uma certa forma, a gente dá um jeito ali de se boicotar, de não continuar naquela relação, porque a gente tem muito medo da intimidade. Então a gente vai mudando de relação em relação, pulando de galho em galho. Então a gente fica no começo da relação com aquela paixão, aquela descarga hormonal que a gente tem. E aí quando a relação ela tem a possibilidade de se estabelecer, de ficar um pouco mais forte, de você começar a encarar as sombras do outro e o outro começar a encarar as suas sombras, onde a vulnerabilidade que é sua começa a aparecer, então você dá um jeito de terminar com aquela pessoa, achar um defeito naquela pessoa, então você troca de relação. E assim começa de novo essa relação de tendo que plantar, tendo que esperar. E aí quando ela está pronta para entrar na intimidade, você sai novamente. Então você nunca de fato vai conseguir colher os frutos que advêm da intimidade, do compromisso. Porque o tempo todo você está mudando de relação. E se o tempo todo você está mudando de relação, se de alguma forma você tem um excesso de relações, o tempo todo você está mudando de relações, se você não consegue ficar de jeito nenhum em relação nenhuma, então esse excesso esconde uma falta. Então existe um problema aí, porque você não consegue mostrar suas vulnerabilidades para outra pessoa. Então quando chega o momento de você se mostrar para outra pessoa, de parecer fraco, de parecer vulnerável, de alguma forma criar um compromisso com aquela pessoa, criar uma responsabilidade afetiva com a outra pessoa, pela sua liberdade, pelo seu ego, pelo seu orgulho, pelo seu egoísmo, você prefere cortar essa relação, porque você prefere agradar somente a si mesmo de uma forma narcisista, do que também dedicar um pouco da sua vida ao outro, fazer algumas concessões que são saudáveis em relação ao outro, para que essa relação se torne mais forte. Mas também tem o outro lado, onde essas pessoas acabam ficando muito tempo em relações onde não existe mais sentimento, onde não é mais viável elas ficarem juntas, por conformismo, pelo social, por valorização, por aplauso, ou por crenças, por valores. A pessoa ela acredita que se ela divorciar, se ela separar, ela vai estar fazendo um ato contra Deus, um ato contra a família, um ato contra a pátria. De alguma forma ela permite que ela seja anulada, que os sentimentos dela sejam anulados, que a saúde dela seja anulada, para continuar nesse vínculo com uma conformidade, por um conforto, por um aplauso do social, por uma aceitação social. Porque ela sente que se ela sair desse relacionamento, ela vai ser muito julgada. E aí o crédito que ela tem hoje em dia por ter um relacionamento, por ter ali uma família margarina feliz, ela não vai ter mais, ela vai ser julgada. Então a gente percebe que nesses dois polos, o Oriente e o Ocidente, mas claro que não generalizando, porque a gente sabe que tanto no Ocidente quanto no Oriente há todos os tipos de relacionamento, a gente percebe um extremismo muito forte. E como eu falo aqui muito no canal, a gente tem que saber escolher o equilíbrio, saber seguir o caminho do meio. Então não é para ficar pulando de relação de galho em galho o tempo todo. E também não é ficar numa relação que não é saudável, uma relação tóxica, por não querer mudar, por não querer vivenciar o novo, por medo do desconhecido. Porque nesses dois excessos, nesses dois opostos, encontra-se uma falta aí. E é necessário que a gente tenha essa auto-reflexão, essa auto-observação, para a gente entender qual é o que é que está nos motivando a ficar nesses excessos. É claro, gente, que o Osho nesse livro ele é muito polêmico, as falas do Osho são muito polêmicas, e não é pra gente levar de cabo a rabo, não é pra gente levar de uma forma radical. Eu não tô falando aqui que se uma pessoa solteira, ela está proibida de conhecer outras pessoas, até porque mesmo, em outros livros do Osho, o Osho fala que esse deveria ser uma das coisas que a gente faz na vida, a gente conhecer todas as pessoas possíveis de serem conhecidas. A gente não escolher uma de uma vez, a gente conhecer todas as pessoas, se relacionar com todas as pessoas. Então a gente ia encontrar aquela ao qual a gente tem mais afinidade, o qual a gente se conecta mais. E aí, quando a gente conhecesse todas as pessoas e nossa sede, nosso desejo fosse suprido, então a gente entrasse numa relação de corpo e alma. Porque aí então a gente não ia ter arrependimentos, a gente não ia ter desejos reprimidos, e a gente ia conseguir florescer nessa relação. Então, de uma certa forma, gente, em nenhum momento eu julgo quem
Quem de uma certa forma pula de relações, tem várias relações, se permite conhecer várias pessoas. E nem estou julgando aquelas pessoas que ficam em relacionamento por muitos anos. A questão não é o que a gente faz, é com que consciência. Se uma pessoa ela conhece várias outras e ela não está negando a si própria, ela não está com medo da entrega afetiva, ela não está com medo da vulnerabilidade, então tudo bem ela continuar conhecendo pessoas, continuar não querendo nenhum tipo de compromisso. Todo mundo tem uma fase, todo mundo tem um ritmo, então é necessário que a gente saiba respeitar isso. Da mesma forma, eu não estou culpando as pessoas que ficam no relacionamento ao longo de muito tempo, porque eu entendo que cada pessoa tem um momento, e às vezes seja o momento daquela pessoa, de querer uma relação mais fixa, uma relação mais estável, dela querer investir naquela relação, nos problemas, em conseguir resolver os problemas daquela relação. Mas o problema acontece quando ela acaba anulando a si mesma, acaba deixando de lado a própria existência, a própria missão, o próprio projeto de vida, o próprio coração, a própria alma, para continuar numa relação tóxica, seja por conformidade, seja por medo do novo, seja por uma dependência, uma codependência afetiva. Então, seja qual polo você está, seja qual formato de relação você queira nesse momento, é interessante que você se questione o porquê. Se você se sente bem fazendo isso e de uma certa forma você não está reprimindo nem negando nada dentro de você, então tudo bem. Mas se existe um medo da entrega, ou se existe um medo do novo, uma codependência ali, ou um medo de se entregar, um medo de perder a liberdade, então é necessário que você faça um reajuste interno dentro de você, faça questionamentos internos consigo mesmo, para você conseguir lidar com essas questões. E não necessariamente esses formatos vão mudar. Muito provavelmente você pode continuar conhecendo pessoas, várias pessoas, não querendo estabelecer uma relação fixa, mas aí a forma com qual você vai fazer isso vai ser diferente, porque agora você não está mais negando afeto, você não está mais negando se mostrar vulnerável. E da mesma forma, você já não vai ficar numa relação fixa por longo tempo, por causa da conformidade ou da codependência. Você vai continuar porque agora você quer de fato criar uma intimidade, uma relação mais forte e estável com a outra pessoa. Então, completando aqui esse trecho dessa pergunta e resposta que o Osho fez, eu sou a favor do amor, não sou oriental nem ocidental. E não me interessa a que sociedade você pertence. Eu não pertenço a nenhuma sociedade, eu sou a favor do amor. Lembre-se sempre, se é uma relação amorosa, ótimo. Enquanto o amor durar, permaneça nela. E permaneça nela tão profundamente comprometido quanto possível. Permaneça nela tão completamente quanto possível. Seja absorvido pela relação. Então o amor será capaz de transformá-lo. Se não existir amor, é melhor mudar. Mas então não se torne um dependente da mudança. Não a torne um hábito. Não deixe tornar-se um hábito mecânico que você tem de mudar em cada 2 ou 3 anos, como tem de mudar de carro a cada 2 ou 3 anos, ou mesmo anualmente. Um novo modelo surge, então o que fazer? Você tem que mudar o seu carro. Subitamente você conhece uma nova mulher. Não é muito diferente. Então hoje ele fala aqui, o importante é o amor. O amor está presente naquela relação? Continue, se entregue verdadeiramente. Mostre suas vulnerabilidades. Não esconda nada. Seja verdadeiro. Sincero internamente, tá? Não necessariamente falando, não necessariamente verbalmente, mas sincero aqui no comprometimento, na postura, no coração. E quando o amor for embora, se permita mudar, se permita sair dessa relação, porque muito provavelmente ela já deu o que tinha que dar. Você pergunta-me se deve seguir o caminho oriental ou ocidental. Nenhum deles. Siga o caminho divino. E qual é o caminho divino? Manter-se fiel ao amor. Se o amor está presente, tudo é permitido. Se o amor está ausente, nada é permitido. Se você não ama sua mulher, não lhe toque, porque isso é uma transgressão. Se você não ama uma mulher, não vai para a cama com ela. Isso é contra a lei do amor e essa é a lei suprema. Só quando você ama é que tudo é permitido. Então, eu vou começar aqui a abordar uma outra questão, que de uma certa forma é outro trecho do livro, mas que conecta muito bem com essa questão aqui que eu abordei, sobre compromisso, sobre fidelidade, sobre vulnerabilidade, entrega afetiva. E também é uma pergunta que um seguidor do Osho faz. Você confunde-me quando se refere a diferenças entre amar e gostar. Diz que amor é compromisso, mas eu pensava que o compromisso era um outro tipo de ligação.
Há pessoas que amo, nas quais não sinto empenhamento. Como poderei saber se as irei amar amanhã? A questão é significativa. Você terá de ser muito, muito compreensivo, porque é muito sutil e simultaneamente complexo. Quando referi que amor é compromisso, o que quis dizer com isso? Não pretendi dizer que tem de prometer estar lá amanhã, mas a promessa está implícita. Você não tem de prometer, mas a promessa está lá. Esta é sua complexidade e sutileza. Você não diz, eu amar-te-ei amanhã também, mas no momento do amor, essa promessa está lá, totalmente presente, não precisa de expressão. Quando você ama alguém, não o pode conceber de outra forma. Não pode pensar que um dia não amará essa pessoa. Isso é impossível, não faz parte do amor. Eu não estou a dizer que você não será capaz de sair desse caso amoroso. Poderá ou não. Essa não é a questão. Mas quando você está no momento do amor, quando a energia flui entre duas pessoas, existe uma ponte dourada, e essas duas pessoas estão ligadas por ela. Simplesmente não acontece. A mente não pode conceber e compreender que existirá um tempo em que você não estará com essa pessoa, e que essa pessoa não estará consigo. Isso é compromisso. Não que você o exprima, não que você vá a um tribunal e faça uma declaração formal. Eu ficarei para sempre contigo. De fato, fazer uma tal declaração formal demonstra inequivocadamente que não existe amor, que você precisa de um acordo legal. Se o compromisso está lá, não existe necessidade de um acordo legal. O Osho ele fala aqui que amor é compromisso, mas não compromisso da forma como a gente entende. Não casamento, não namoro. O compromisso é interno, o compromisso é a postura interna. Então, quando você ama verdadeiramente alguém, você se compromete com aquela pessoa. Você se liga com aquela pessoa eternamente. Se aquela relação vai continuar ou não, isso é um mero detalhe. Mas você cria um compromisso eterno com aquela pessoa, de alma, de energia. Você cria esse compromisso interno, essa ligação interna com essa pessoa. E assim como Arlie Cravo fala, não necessariamente porque uma relação não é mais viável que o amor deixou de existir. O amor continua existindo. A única coisa que acontece é que a relação fica inviável. Então, muitas vezes, tem pessoas que a gente ama e que, por os nossos egos não conseguirem conviver juntos, ou por escolha de uma dessas pessoas de não viver o amor, acaba que esse amor não consegue ser vivido através da relação. Mas o amor ele continua, não é porque uma relação acabou que o amor se perde. Quando você ama, isso surge naturalmente, não é planejado. Esses sentimentos chegam com naturalidade e por vezes são expressos em palavras. Amar-te-ei para sempre. Esta é a profundidade deste momento. Lembre-se, profundidade e a totalidade do amor é tal que lhe ocorre automaticamente dizer: amar-te-eis para sempre. Nem a morte será capaz de nos separar. Este é o sentimento de amor total. E deixe-me repetir, isto não significa que amanhã continuem juntos. Quem sabe? Não é o cerne da questão. O amanhã tomará conta de si mesmo. O amanhã nunca entra na mente do amor. O amanhã não é concebido. O futuro desaparece. Esse momento torna-se eternidade. Isso é compromisso. E quando amanhã, é possível que já não estejam juntos, mas não estarão a atraiçoar-se, não estarão a enganar-se, não estarão a mentir. Sentirão tristeza, sentirão pena, mas terão de se separar. E não estou a dizer que vai acontecer. Poderá não acontecer. Depende de mil e umas coisas. Mas eu não estou a querer dizer que o compromisso tem em si qualquer promessa. Digo simplesmente que o momento do amor é o momento do compromisso. Você está totalmente nele, é totalmente decisivo. E naturalmente, deste momento surge o seguinte: portanto, há todas as possibilidades de que vocês possam ficar juntos. Para além do dia de hoje, nasce o amanhã. Não sairá do nada, nascerá do dia de hoje. Se o hoje foi de grande amor, o amanhã transportará o mesmo amor. Será uma continuidade. Então há todas as possibilidades de você amar. Mas é sempre uma possibilidade, e o amor compreende isso. Se um dia você deixar a sua mulher, ou sua mulher o deixar, não começará a gritar com ela: o que queres dizer? Disseste-me um dia: eu vou viver para sempre contigo. E agora? Por que te vais embora? Se você amou, se você conheceu o amor, você compreenderá. O amor tem essa característica de compromisso. O amor é um mistério. Quando existe, tudo parece divino. Quando desaparece, tudo parece insípido, sem sentido.
Você não poderia ter vivido sem esta mulher e agora não pode viver com ela. E ambas são situações autênticas. Você diz, confunde-me quando me fala das diferenças entre amar e gostar. Diz que amor é compromisso, mas eu pensava que compromisso era uma outra forma de ligação. O significado que eu dou a compromisso e o sentido que você dá a compromisso são diferentes. O seu significado é legal, o meu não é legal. Eu simplesmente descrevi a qualidade do amor, o que acontece quando você está cercado por ele. O compromisso acontece. Compromissos não criam o amor é que os cria. O amor surge primeiro. O compromisso segue-o. Se um dia o amor desaparece, esse compromisso desaparecerá igualmente. Era sua sombra. Quando o amor desaparece, não fale de compromisso. Então você está a ser louco. Era uma sombra do amor. Vem sempre com o amor. E se o amor não existe, vai-se, desaparece. Não vai insistir nesse compromisso. E o nosso compromisso? Não existe nenhum compromisso se não existe amor. O amor é compromisso. O amor desaparece. Todo compromisso desaparece. Este é o seu significado para mim. E eu entendo o que você quer dizer. Quando o amor desaparece, então o que acontece ao compromisso? Este é o seu significado. Você deseja que o compromisso continue. Quando o amor se foi e deixou de existir. Esse significado de compromisso é legal. Lembre-se, ouça-me. Tente seguir o sentido que eu lhe dou. É difícil, mas tem de tentar. Nessa tentativa, irá libertar-se melhor dessas orientações. Lentamente, lentamente. Como uma janela que se abre, você será capaz de ver o que pretendo dizer. Senão, continuará confuso, e eu digo algo e você entende outra coisa. Então, fechando aqui com chave de ouro sobre essa questão do relacionamento, de ficar com várias pessoas, ou de se estabelecer com uma somente, nesse livro, gente, o Osho ele quebra muitos paradigmas que a gente tem das relações que vêm dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos ancestrais. Várias coisas que a gente foi recebendo como regrinha, como valor no relacionamento. O Osho ele quebra isso, ele traz esse ar de liberdade. Mas mesmo o Osho ele trazendo esse ar incrível de liberdade, ele em nenhum momento descarta a responsabilidade afetiva. Então não é porque você quer a liberdade, você quer ser uma pessoa liberta, que um relacionamento estável, um relacionamento profundo não é para você. Essas duas coisas andam juntas. Inclusive o Osho ele fala isso em outros livros. Se o amor ele não está junto com a liberdade, então não existe amor. Se a liberdade não está junto com o amor, não existe liberdade. Elas são duas asas de um avião. Então, se uma coisa falta, a outra não consegue ficar em pé. Não consegue voar, não consegue decolar. Então, esse sentido que a gente tem de que compromisso, de que relações são uma prisão, isso é uma ideia deturpada que a gente foi tendo ao longo do tempo. Então, algumas pessoas se vêem numa cisão, porque elas têm muito medo de perder a liberdade, mas ao mesmo tempo elas também querem os proveitos de uma relação. É claro, gente, que tudo tem o claro e o escuro, tem o bom e o ruim. A gente tem que abrir mão de algumas coisas se a gente quer entrar numa relação profundamente. Mas a gente também tem que abrir mão de coisas se a gente quer colecionar relações. De uma certa forma, a gente vai pagar um preço. É necessário que a gente saiba qual que a gente quer escolher. Mas de toda forma, eu quero desmistificar esse assunto, falando aqui que compromisso, que uma relação estável, que uma relação duradoura, que um compromisso, que um casamento espiritual, um namoro espiritual entre duas pessoas, não tem nada a ver com falta de liberdade, com cerceamento, com prisão, não tem nada a ver com isso. Isso é uma ideia deturpada que a gente teve devido à nossa sociedade estar doente. Mas quando o amor de fato existe, quando não é posse, quando não é simplesmente desejo, quando não é ciúme, quando o amor de fato existe, então não é possível que exista cerceamento da liberdade, não é possível que exista uma prisão. E sobre isso eu não estou falando que ali vai faltar falta de responsabilidade afetiva, que as pessoas vão fazer tudo por si mesmas, que vão esquecer do parceiro, que vão fazer de tudo ali para causar ciúmes no parceiro, que vão falar que o problema dos parceiros, que a insegurança dos parceiros. Não, lembre-se, responsabilidade afetiva. Então se eu faço algo que machuca o meu parceiro, é responsabilidade minha parar com aquilo, é responsabilidade minha fazer a manutenção a longo prazo desse relacionamento para que ele funcione. Numa relação não existe um, existe dois. Então,
Assim, com essa liberdade vem também a responsabilidade afetiva. Então a gente tem que desmistificar esse assunto em dizer que relações estáveis são prisão e que relações abertas, que não existe nenhum tipo de compromisso, são melhores que as que são estáveis. Todas elas têm algo de bom e têm algo de ruim. E seja qual for que você escolhe, você vai ter que abrir mão de alguma coisa e você vai ganhar alguma coisa. Sempre é uma relação onde a gente vai ter que fazer concessões de alguma maneira. Então, a gente tem que sempre, numa relação, pensar nos dois, nos três, nos quatro, nas pessoas da relação. E esquecer um pouco o nosso orgulho, nosso egoísmo, nosso narcisismo, para poder viver de fato uma relação afetiva. Então, compromisso não tem nada a ver com casamento, não tem nada a ver com contrato, não tem nada a ver com nenhum tipo de cerceamento, de regrinha. Compromisso, comprometimento, quando se refere ao amor, significa de um compromisso interno. Porque se você pensa que compromisso só tem a ver com legalidade, com regras, com assinaturas, então você não entende nada de amor. E tá tudo bem. Quem entende de amor numa sociedade doente? Muito pouco. Mas é trabalho da gente encontrar esse amor, perceber qual é a definição de amor dentro de nós, para que a gente entenda como amar o próximo de uma forma saudável, sem retirar a liberdade dele, mas sem também negar a responsabilidade afetiva ao próximo. Porque seja qual for o excesso, esconde uma falta. E essa falta talvez seja um medo da vulnerabilidade, um medo da entrega, ou então um medo do desconhecido, um medo do julgamento alheio. Seja qual for esses medos, se o medo está presente naquela relação, a gente deixou de falar de amor. Se a conveniência, se a falta de liberdade, se a posse, se o desejo, se o ciúme está naquela relação, naquele específico momento a gente deixou de falar de amor. E amor é um compromisso. Não sobre amanhã, nem sobre ontem, mas sobre o hoje. Um compromisso de você estar com a pessoa nesse momento, por inteiro, sendo verdadeiro, sendo vulnerável, expressando as suas fraquezas, expressando as suas sombras, as suas luzes, e deixando com que a sua totalidade, a sua essência, quem você é, com bom e com ruim, transpareça para outra pessoa e também acolhendo os dois lados da outra pessoa. Isso é uma relação de fato amorosa. De perfeita não tem nada, mas com certeza traz algo muito incrível que pode transformar a gente quando a gente entende que no momento em que a gente fica numa relação que é estável, ou até numa relação seja aberta, porque não importa nomenclaturas, quando a gente decide ficar numa relação de corpo e alma, quando a gente decide criar um compromisso, uma postura de comprometimento com a outra pessoa, uma postura de amor com a outra pessoa, então na nossa vida se cria a possibilidade de transformação interior. Porque é para isso que existe o amor, essa transformação interior e essa evolução que a gente percebe em todos os campos da nossa vida. Porque o amor é tão bom, né, gente? Não tem como a gente viver uma vida negando o amor, fingindo que a gente é autossuficiente, que a gente não precisa de ninguém. E de uma certa forma, pensando que se a gente não tiver aquela pessoa, aquele outro, a gente não vai conseguir viver. A gente precisa ter tanto amor próprio quanto o amor do outro, porque somos seres interdependentes, nem independentes, nem independentes. Então aqui eu fecho esse assunto hoje. Eu sei que o vídeo ficou um pouco grande, mas eu não conseguiria tratar esses assuntos de forma muito superficial. O livro eu aconselho muito para quem tem uma cabeça um pouco aberta ou quer quebrar um pouco os paradigmas que tem sobre as relações, lembrando sempre que as falas do Osho são muito polêmicas e que não é para levar tudo ao pé da letra. Leve aquilo que toca o seu coração, que faz sentido para você. Mas com certeza, esse livro é um ótimo livro para você levar em consideração de ler, assim como todos os livros do Osho, mas esse em especial sobre relações vai realmente mudar sua visão sobre os relacionamentos. Eu sempre estou relendo esse livro porque a cada momento que eu leio, eu tenho percepções diferentes. Então esse é o vídeo, pessoal, espero que tenham gostado. Lembre-se aqui, por favor, de deixar o seu like e se inscrever no canal, para esse conteúdo que nós criamos juntos aqui ele cresça e ele possa ser entregue a mais pessoas. Lembre-se que tá tudo bem sempre. Até os próximos vídeos e muito obrigado por me assistir até aqui.